O livro de Lucas, capítulo 15, verso 11, diz assim, a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meus pai, e diz-lhe: ei pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e vestido, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comemos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e a dança, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele, mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Amém. Irmãos, aqui nós vamos nesta noite falar a respeito desse filho pródigo. Hoje é o culto da família, né? E nesse mês de maio, né, nós representamos o mês da família, né? O mês da família. Então, este mês, né, representamos o mês da família, né? Porque Deus, né, Deus criou a família desde o mesmo tempo, né? Sabemos que Deus criou, né, 2 tipos de instituição de família. Deus criou a família, e depois Deus criou a igreja em Atos, né? Foi Deus que fez essa criação do começo da família. E hoje nós vamos falar do filho pródigo, que representa a família. Por quê? Esse filho, ele era um filho que tinha
coisas do pai. Tinha ganância. Era um filho, como diz, um filho rebelde. Era um filho ganancioso. Ele queria, porque queria o que era dele, que era a metade da fazenda, que era dos bens. Mas na realidade o pai não era obrigado a repartir nada com ele. Porque analisar bem é falta de respeito a um filho ou uma filha querer a divisão das coisas enquanto o pai está vivo. Mas ali aquele filho pródigo, ele pediu ao pai que desse a metade daquilo que pertencia para ele. O que era dele, ele queria por direito. Porque ele queria conhecer o mundo lá fora. E nós olhamos no dia de hoje, muitas pessoas, eles estão dentro da casa de Deus, e no mesmo instante que está dentro da casa de Deus, ele está também lá fora. Ele está dividido. Ele não sabe se está na presença de Deus ou se está no mundo. Ele está com o pé dentro da casa de Deus e com o pé lá fora. Dentro da igreja ele é um, lá fora ele é outro. Então aqui nós olhamos que este filho, moço, ele disse para o pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu. Porque o amor do pai para o filho é muita coisa, é muito grande. Nós fazemos tudo para os nossos filhos. Nós que somos pais fazemos tudo para os filhos. E o que o filho pede, você procura fazer o que pode e o que não pode. E o pai repartiu a fazenda. O pai dividiu a parte dele com o outro filho. Só que um seguiu o caminho, o outro ficou com o pai. O outro ficou junto com o pai. Muitas das vezes, meus irmãos, nós pensamos em desistir. Pensamos em parar. Mas quando nós olhamos para Deus, a palavra, nós vemos que nós temos que estar na presença de Deus. Esse filho aqui, ele olhou para as coisas materiais para ele, o lucro para ele. Ele queria conhecer o mundo lá fora. Ele queria conhecer o mundo, e o pai achou por melhor dividir os bens com ele, repartir a herança. O pai fala assim: não, eu não vou te dar, porque aí você vai sem nada. Mas o pai não, perdão. O pai teve misericórdia assim do filho, compadeceu da situação dele, o desejo que ele tinha. Assim é Deus. Deus, ele tem misericórdia de nós. Por mais rebelde que nós somos na presença dele, mas ele sempre está de olho em nós para nos atender. Ele sempre está com as mãos estendidas para nos abençoar. Deus sempre está com as mãos estendidas para abençoar cada um que busca Ele. Não importa. Porque Deus é misericordioso. Porque se nós pecamos, nós dobramos o joelho, falamos com Ele, pedimos perdão para Ele, Ele nos perdoa. Nós somos para Ele um filho, como um filho pródigo. Porque se nós erramos lá fora, voltamos, pedimos perdão, Ele nos aceita. Sempre Ele está com os braços abertos para nos aceitar. E quando nós olhamos para essa palavra, vemos aqui esse rapaz, ele queria, porque queria a metade da fazenda que pertencia para ele. E ali o pai repartiu com ele. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, e partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ele juntou tudo que tinha. Quando ele pegou nas mãos a parte dele, ele juntou tudo que tinha e foi embora. Agora imagina a tristeza do pai, mesmo sabendo que o pai dividiu bem com ele, mas tristeza ver o filho indo embora de casa. Assim é Deus, irmãos. Deus se entristece quando um sai da presença dele. Quando alguém sai da casa do Senhor e vai para o mundo, Deus se entristece. Ele se entristece porque Ele deu seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário pelo meu pecado e pelo seu pecado, porque Ele nos ama. O amor dele por mim e por você dado teu Filho, Jesus Cristo. Imagina que esse pai ficou entristecido quando viu seu filho arrumando ali as coisinhas dele e partindo de toda forma. Por mais que o pai estava com o coração ali, às vezes, entristecido pela situação que o filho fez, mas ele olhando para o filho, ele falou: meu filho não vai, fica. Mas ele falou: não, pai, eu preciso conhecer
conhecer o mundo lá fora. Muitas pessoas querem conhecer o mundo, mas não querem conhecer a Deus. Muitas pessoas preferem conhecer as coisas do mundo, mas não querem conhecer as coisas de Deus, que é o caminho da salvação, o caminho da verdade. Muitas das vezes, quando você fala para a pessoa, olha, Jesus tem uma bênção para você, Jesus tem um milagre para a tua vida, ele prefere as coisas lá no mundo, lá fora, ele prefere viver no caminho errado do que vir com a presença de Deus. E ele aqui, ali, gastou tudo a sua fazenda. Quando ele gasta tudo que houve naquela terra, uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Ele gastou tudo que tinha com as coisas do mundo, com coisas erradas, com meretrizes. E ali veio aquela fome naquele lugar, mas ali houve aquela fome, e ele começou a padecer necessidade. E ali ele chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Para quem tinha tudo na mão, para quem tinha riqueza, tinha tudo, chegou um momento que ele teve que se humilhar, pedir para as pessoas serviço, passou a ser empregado. E o que foi que mandaram ele fazer? Apacentar porcos. E ali ele vendo aquela fartura que aqueles porcos tinham, e ele passando necessidade. Muitas das vezes nós temos fartura, irmãos, e não reconhecemos, não valorizamos. Não valorizamos, pastor, o que temos. Deus está derramando bênção, Deus está dando tudo para nós. Ainda nós não valorizamos. E ele ali passando necessidade. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Mesmo as coisas dos porcos, ninguém dava nada. Ninguém dava para comer. Ele desejava comer, ele tinha vontade de comer aquilo ali. E quantas pessoas que estavam na casa de Deus hoje estão desejando comer as coisas lá fora. Ele desejava, irmãos. Mas ninguém dava. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele fala: os empregados do meu pai têm tudo. De manhã cedo eles têm um café da manhã na mesa, tem pão, tem leite, tem café, tem tudo. E eu aqui passo necessidade, não posso comer nem as bolotas desse porco. Muitas das vezes dentro da casa de Deus nós temos tudo. Dentro da casa de Deus nós temos o carinho, o amor. Mas às vezes não valorizamos o que Deus tem preparado para nós dentro da casa dele. Queremos ir para fora, queremos sair da presença. Por qualquer coisinha, eu vou sair da igreja. Eu não vou mais da igreja, porque aconteceu algo que eu não gostei. Irmãos, quando nós não gostamos de alguma coisa, temos que orar. Nós temos joelho para orar. E conversar. Chegar na pessoa e conversar. Tudo através da oração é resolvido. E ele ali falando que na casa do pai dele tinha tudo para aqueles trabalhadores. E ele diz: vou levantar-me e vou ter o meu pai. E vou dizer para ele que pequei contra o céu e contra ti. Que eu já não sou digno mais de ser chamado de meu filho. Ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou falar para ele que eu pequei contra o céu, contra ele. Ele quis dizer que ele pecou contra Deus quando ele se levantou, né, contra o pai dele, para poder dividir o que os pais dele tinham, a herança. E ele falou: eu não sou digno de ser chamado meu filho. Muitas das vezes, irmão, nós não somos dignos de Deus chamar nós de filho dele, mas pela misericórdia ele nos chama de filho. Porque nós somos filhos dele, ele não vai nos desprezar de espécie alguma, como esse pai não desprezou esse jovem. E ele ali falando para o pai dele, que ele ia chegar e falar. E ele foi ter com o pai. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo:
pai, dá para ele a melhor roupa que tiver, dá para ele a melhor sandália, coloca o anel no dedo dele, coloca o anel no dedo dele. Deus está falando através para mim, para você nessa noite, através do Espírito Santo. Coloca no pé o melhor sapato, coloca a sua melhor roupa, Glória a Deus. faça o seu melhor perfume e venha para minha casa, venha me adorar. Glória a Deus. Venha para minha casa, não olha para as coisas que estão acontecendo, olha somente para mim. E quando o pai diz, os criados, olha, coloca no pé dele uma sandália boa, coloca uma roupa boa e coloca um anel no dedo dele. Por que ele disse, pastor Célio, pastor Edão, pastor e demais irmãos, coloca o anel no dedo dele? Porque quando ele estava na casa do pai dele, que ele estava ali, quando ele não se levanta contra o pai, para poder pedir a parte dele e sair, aí ele tinha toda a autoridade. Ele era o filho, ele era a autoridade ali. Mas a partir do momento que ele saiu, ele já perdeu a autoridade. Ele voltou como se fosse um dos trabalhadores. Mas o anel no dedo era sinal, símbolo de autoridade. Que as pessoas ali, os trabalhadores, iam olhar no dedo dele e ver o anel. Falar, ele é uma autoridade. É o filho do patrão. É o filho do patrão. Então a autoridade que Deus coloca para mim e para você é a autoridade da palavra, é você falar a verdade, pregar o evangelho para aqueles que precisam. Não importa, meu irmão, se a pessoa vai gostar ou não. O importante é você falar a verdade. Aqui o nosso irmão, aqui, Jair, né, falou aqui na palavra. Aí daquele que tirava uma palavra, tem que falar a verdade. Então o pai mandou colocar a sandália e a melhor roupa e o anel no dedo dele, porque quando ele saísse da porta para fora, todos os empregados olhavam para ele, viu o anel no dedo dele e falaram, olha, aquele lá é o filho do patrão, ele tem autoridade, ele manda em nós. Aqui o Espírito Santo tem autoridade para mandar em mim e em você. Falar para você, falar para mim, olha, fala isso, fala aquilo, você tem que falar. E quando colocou a sandália nos pés dele, o pai fala aí, e trazei o bezerro cevado e matai, para nós comermos e se alegrarmos. Porque esse meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O pai falou, meu filho tinha morrido. Mas ele foi encontrado. Porque ele resolveu voltar e encontrar com seu pai. E quando de longe ele avistou o seu pai, correu e abraçou e o pai beijou. E um beijo de alegria, de felicidade. Não foi um beijo de tristeza, um beijo de felicidade, porque ele se alegrou de ver o seu filho voltando. E aí mandou matar o melhor bezerro e fez uma festa. Só que o outro filho dele estava no campo. Quando vem vindo, houve aquelas músicas e o povo ali se alegrando em festa, perguntou os criados, o que é que está acontecendo? Ele disse, seu irmão que estava aí fora, ele voltou. Seu pai mandou colocar uma roupa boa nos pés nele, uma sandália boa, um anel nos pés, e mandou matar um dos melhores bezerros para nós fazer uma festa, para festejar a volta do teu irmão. E daí? Aí o irmão dele empacou, não queria entrar para dentro da casa. Esse é diabo, Satanás, entrando na vida do irmão. Não tem lugar nas igrejas que o diabo usa alguém dentro da igreja para impedir a comunhão um com o outro. O que é o impedimento? É como eu digo, é aquele negócio de ficar aquela conversinha dali, conversinha daqui, vira uma panela. E aí aquilo é demônio, é confusão. Mas quando Deus está no controle da minha vida, da tua vida, é como eu disse, nós somos falhos, somos carnes, somos humanos. Eu posso errar, eu sou falho. Mas também eu sei reconhecer quando eu estou errado, para pedir perdão por irmão, por irmã, e conversar.
Mas esse irmão não, ele falou, não vou entrar. O pai veio e disse para ele, ó, seu irmão voltou, nós temos que se alegrar, festejar a volta do teu irmão, porque ele estava morto, mas ele voltou. Aí ele disse para o pai, falou, pai, mas eu estou com o senhor há tanto tempo, e o senhor não me dá nem um cabritinho para mim fazer festa com meus amigos. Mas será que ele não... Eu não entendo, a hora que eu começo a olhar aqui, eu analiso, mas será que ele não ressuscitou, que ele tinha a parte que era dele? Estava com ele, ué. Ele também, o pai não dividiu em duas partes? O pai não deu só a parte e falou, vou te dar essa parte porque você quer ir embora, e essa parte que pertence para você, vou ficar comigo. Não, o pai dividiu. E por que ele não pegou a parte dele e não comprou esse bendito desse cabrito e fez a festa dele? Mas é diabo. É Satanás entrando no meio para fazer divisão, irmão. Analisa para ver, irmão. Eu analisando aqui agora, olha que eu tenho lido isso aqui, mas agora o Espírito Santo colocou isso na minha mente. Porque os dois foram divididos a parte por igual. Ele podia chegar e falar, vamos fazer uma festa com meus amigos, porque o que estava ali, a metade era dele. Era dele. Mas não, para tentar impedir que o irmão ficasse na casa. Satanás, muitas das vezes o diabo quer impedir que nós ficamos na casa de Deus. É começar a apanhar coisas para nós desanimar e desistir da presença de Deus. Mas aí o pai disse para ele, filho, tudo que eu tenho é seu. Você sempre esteve comigo e tudo que eu tenho é seu. O pai falou, filho, disse o pai, eis que sirvo há tantos anos. Olha, eu te servi o pai há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Mas ele não pediu também, ele não pegou. Ele podia falar, não pai, eu não quero. O senhor está dividindo a parte, dá para ele que vai embora, eu vou ficar com o senhor, fica aí. Mas ele pegou. Então se ele pegou, ele não tinha que ficar exigindo o pai, que o pai não deu nada para ele. E ele disse, o pai disse, filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. O pai disse para ele, filho, você sempre está comigo, tudo que tem aqui é seu. A Bíblia não fala aqui, mas a partir daquele momento o pai também deve ter falado, pô, ó, o que foi construído depois do que você saiu, você também tem parte novamente. O pai jamais ia desamparar o filho rebelde. O pai ia continuar amando e dando para ele a vitória, a bênção para ele. Aí o pai disse, mas era justo alegrarmos-nos, regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Esse irmão seu estava morto, ele reviveu, estava perdido, foi encontrado. Por que não se alegramos? Por que não nos alegramos quando chega uma pessoa na casa de Deus, que está afastada da presença de Deus, que ele volta para o caminho de Deus? Nós temos que se alegrar com ele, tratar bem, cuidar dele, zelar, porque é uma alma preciosa para Deus. E não é por isso que temos que ter o amor. O amor vem através de nós ouvir a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Bem? Então nessa noite, igreja, eu quero dizer para a amada igreja, estou feliz por essa oportunidade que foi dada esta noite para estar trazendo essa simples e humilde palavra. Como eu disse, Deus sempre tem algo para nós. E quando nós colocamos na presença dele, como um filho pródigo, se humilhamos na presença, porque esse aqui ele recebeu tudo que tinha da parte do pai, mas chegou um momento que ele teve que se humilhar, ele teve que voltar para trás, até comer as coisas dos porcos ele desejou. Ele teve que se humilhar, voltou para trás. E muitas das vezes nós temos que se humilhar, precisamos se humilhar na presença de Deus. Amém? Amém. Que Deus fala mais no coração da igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero fazer um minutinho de oração, agradecer a Deus por essa oportunidade. Você coloca nessa oração ao teu lado, tua casa, tua família, na mão do Senhor. Louvado seja Deus. Eita, glória a Deus.
querido Deus, maravilhoso Pai, nesse momento, Jesus, querido Jesus amado, quero agradecer por essa oportunidade, por essa palavra. O Senhor venha falar mais ao coração da igreja, venha falar ao coração de cada irmão, cada irmã. Quero apresentar meu lar nas mãos do Senhor, quero apresentar minha casa, minha família, também apresento a família de cada irmão, de cada irmã. Quero apresentar a vida de cada um. Pai, também quero apresentar, meu Deus, aquele pedido de oração que foi pedido na hora que eu estava vindo da igreja, da irmã Célia, Pai, o qual, Pai, está internado no HU, vai fazer uma cirurgia. Pai, que o Senhor esteja, meu Deus, com os seus anjos. Deus, em nome de Jesus, alcança ela, Pai. Toca ali da planta dos pés, a hora da cabeça. Vai repreendendo, Pai, todo mal, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Também alcança, Pai, querido, Pai amado, a mãe do nosso irmão missionário Silvio. Visita ela, Pai, toca ali na frente dos pés, a hora da cabeça, da saúde dela. Abençoa teu filho, meu Pai, missionário Silvio. Toma ele nas mãos do Senhor. Se eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém. Glória a Deus. Como é que você chama? Eu? É? Leni. Leni. É assim que a mão. Deus tem bênção para a tua vida, irmão. Deus tem algo para te entregar. Não sei o que. Bem, eu não sei. A irmã tem falado com Deus. Continua acreditando e crendo na vitória. Amém? Deus, Ele é fiel. E eu creio. Continue perseverando. Não desista. Não. Deixa Deus trabalhar. No momento certo, Deus vai te entregar a bênção. Seja hoje, seja amanhã, seja daqui a um ano. Olha, eu estou esperando uma bênção faz mais de 20 anos. Eu sei que ela vai vir. Deus prometeu. Deus não vai usar um vaso em cima do altar para falar uma coisa que não cumpre. Só tem que esperar. Amém? Vamos lá. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, aqui está esse caderno de oração, Pai, está esse pedido de oração. Peço no teu nome, Jesus, Senhor, coloca as tuas mãos sobre cada nome representado, Pai. Abençoa, meu Deus, essas vidas, Pai. Assim, meu Deus, eu te peço, Pai. Vai curando, vai libertando, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toca, Senhor, sobre essas nomes representadas. Abençoa, meu Deus. Cura com teu sangue, Pai. Repreenda toda obra de contrário, Pai. Toda seca maligna cai por terra, em nome de Jesus. Amém e amém. E as palmas para Jesus. Coloca a mão dele nas suas sagradas, deixa. Pai, em nome de nosso Jesus Cristo, daqui, Senhor, a cada um de nós, irmãos ungidos, Senhor, erguida ao nosso lado. Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa casa e toda a nossa parentela. Abençoa, Senhor, a nossa semana. Nós vamos sair da tua casa, mas jamais da tua presença, Senhor. Livra do homem sanguinário, da bala perdida. Livra, Senhor, da fofoca, da calúnia e da difamação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, te peço. Guarda a tua igreja, Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Vamos ter paz e que o Senhor nos acompanhe, hoje e sempre. Amém. Amém.